Mari na rua. A gente estava fazendo uma atividade do feminismo do Rio de Janeiro e a Mari sempre ficava na corda, fazendo papel de segurança do ato. E a gente se conheceu assim, em 2013. A melhor memória que eu tenho da Mari é bem fútil. As melhores memórias. Ela era uma ladra de batom. Ela adorava se maquiar e eu adoro maquiagem também. E a Mari não podia ver uma cor diferente de batom que ela simplesmente pegava. Aí eu, Mari, eu acabei de comprar esse batom. Não, você vai e compra outro. Teve um dia que eu fiquei tão chateada. Ela percebeu que eu fiquei chateada porque eu tinha acabado de comprar, assim, estava tirando do lacre. E aí passou uma semana, ela veio com o mesmo batom e me deu a mesma cor. É uma graça, assim. E ela tinha esse cuidado. Eu lembrei da história do batom porque, na verdade, a Mari era muito cuidadosa, muito atenciosa. E ela sabia, na verdade, que eu adorava falar sobre maquiagem, e sobre beleza, e sobre cabelo. E a gente falava horas sobre isso. O que a gente vai fazer? Qual a cor que a gente vai colocar no nosso cabelo? Ela não gostava do cabelo curto, por exemplo. Vou botar a trança de novo, eu acho. Vai ficar chateada de eu estar fazendo esse filme com cabelo curto. A Mari era o nosso espelho bom, né? Ela representava uma mulher vitoriosa, guerreira, forte, inteligente, para além da nossa barreira de sofrimento, de luta. E ela não falava do sofrimento. A Mari não falava de como era doído, de como era pesado, de como era difícil interagir numa Câmara de Vereadores repleta de homens brancos. Ela falava sempre no que ela podia fazer, no que a gente podia fazer melhor. Eu tinha o hábito de ver os stories dela e ver os vídeos da plenária e fazer um áudio do que eu achava que era bom, que era ruim, que podia melhorar. Ela mandava um áudio de 5 minutos acabando comigo. Preta abusada! E 2 minutos depois carregava o outro áudio. Tá certo. Não é isso. Mas como é que a gente dialoga com isso, Tainá? Como é que a gente faz isso? Se os caras estão fazendo isso, 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 se esse PL vai entrar daqui a pouco, ela tinha um poder de análise de conjuntura e ela não sabia que ela fazia uma análise de conjuntura muito boa. Eu sempre fiz construções na política para homens. Eu coloquei meu peso e a minha vida do ativismo para a política pública, para a gestão pública. E eu sempre tive muita dificuldade de pautar homens. Os homens têm muita dificuldade de ouvir e de reproduzir o conteúdo de uma forma sintética, de uma forma precisa. A Marielle tinha muito poder de síntese. E a Marielle tinha uma coisa muito honesta, muito clara na fala. E ela sempre brigava comigo, porque eu tenho muita dificuldade de poder de síntese. E eu sempre faço análises de conjuntura muito para baixo. E ela sempre falava assim, Tainá, independente do que você quer comunicar, joga para cima. Você vai terminar essa frase assim, joga para cima, mulher, joga para cima. Ninguém quer chorar aqui dentro. E, às vezes, não dá para jogar tudo para cima, né? Mas com ela dava. Eu acho,
sinceramente, que a gente perdeu, para além da figura simbólica e emblemática, a gente perdeu a nossa capacidade de ter uma intelectual negra num espaço político. E eu acho isso muito grave. A gente perdeu a capacidade de pensar a nossa cidade, de pensar as políticas públicas de uma forma mais humana, mais próxima. Raríssimos os exemplos que a gente tem que chegam um pouquinho perto dessa capacidade que a Mari tinha de fazer a transição entre plenário, entre casa e entre pessoas, atingir as pessoas. As pessoas não se sentiam repelidas pela Marielle, as pessoas se sentiam atraídas pela Marielle, as pessoas comuns. E ela sempre falava isso, eu tenho que falar com as pessoas, a gente tem que falar com as pessoas, a gente precisa aprender a falar com as pessoas. E ela falava, brincava comigo, não me enche de teoria, não quero saber de teoria. O que eu vou falar para as pessoas amanhã? Como é que a gente vai aprovar isso aqui? Como é que a gente consegue construir isso aqui de uma forma sintética, rápida, precisa, que as pessoas entendam o que a gente quer passar? Eu sinto muito medo da gente não conseguir se dar conta desse símbolo, desse marco que a gente perdeu, e pior, da gente ter um descrédito desse lugar de representação, que eu acho que a gente já está, né? As pessoas não se sentem representadas por políticos, por ninguém. E a Marielle significava exatamente o contrário desse discurso. Uma mulher honesta, inteligente, intelectual, culta, que encheu o gabinete de mulheres negras, de ativistas, de intelectuais, de escritores, escritoras. E a gente tinha uma doutora negra em comunicação, a gente tinha uma mestre em sociologia, a gente tinha intelectuais ali dentro. Para além de ativistas, a gente tinha um conteúdo muito potente emanando, para além do gabinete da Câmara de Vereadores. E aí eu faço uma meia-culpa junto com toda a população do Rio de Janeiro de talvez não valorizar isso da forma adequada, de não vocalizar isso da melhor forma. A gente perdeu uma potência política ali, e uma dignidade política, e uma alegria política, que ela falava muito nisso. Como é que a gente faz a política do afeto, a política com alegria? Como é que a política não fica chata? Como é que a política não fica vazia? Como é que a gente não faz a política dos homens? Como é que é a política das mulheres, para as mulheres? Tinha que ser diferente. E ela fazia diferente. A gente perdeu a Marielle porque a gente não deu conta do que ela significava para nós. A gente não estava preparado para a potência da Marielle. A gente diminuiu a Marielle. A gente não colocou a Marielle no lugar de importância que era devido a ela. Uma mulher negra, intelectual, honesta, mãe, companheira, ser assassinada, exterminada com 4 tiros na cara não é normal. Para além da gente matar uma pessoa, é a gente matar o sonho de estar fazendo o correto, o certo, o positivo, o alegre. Eu acho que a gente precisa entender isso. Como é que faz? E ela tinha muito medo e muita repulsa pelo discurso de ódio. Eu lembro de um dia, o dia que a gente perdeu o PL da visibilidade lésbica.
Eu vi o vídeo do plenário, eu não estava no plenário nesse dia. Eu já tinha recebido no Zap que a gente tinha perdido. E eu sabia que ela estava muito arrasada. Aí eu mandei um áudio curto, falando da importância da gente colocar o PL mais uma vez. Ela falou: nega, ano que vem a gente representa. Quem além de nós ia falar disso? Quem ia falar sobre as lésbicas se não fosse a gente? A gente está fazendo certo. São eles que não estão entendendo. O que a gente vai fazer para seguir, então? Como a gente vai seguir? Suponhando que... A Mari, ela gostava muito de discutir a pretitude, a negritude dela. E sempre reclamava que a gente não tinha tempo para refletir sobre isso. E eu gosto muito de ler sobre isso e pesquisa diáspora africana. E gostava de falar, para além do caos de conjuntura política, de falar sobre as cidades, de falar sobre os PLs absurdos da prefeitura. Achava que a gente tinha que debater sobre isso, porque as mulheres negras falam um pouco sobre isso no cotidiano. E ela gostava muito de ouvir. Eu participo de um coletivo de mulheres negras. Ela queria muito ouvir a Giovana. Ela sempre se programava, eu nunca conseguia ir. Mari, você foi? Não consegui. Lê o texto. Não deu tempo. Me fala dele. E aí, numa dessas vezes, a gente falou do Fanon. E eu falei muito da raiva que a gente tinha que saber orientar. Eu sinto muita raiva. Sempre senti muita raiva. E eu falava isso para Mari, falava com um tom bélico mesmo. E a Mari sempre falou: não dá para ter raiva. A raiva não nos coloca em lugar nenhum. O que a gente tem que ter é calma. Tem que ter muita calma. Você já nadou hoje? Você não disse que ia nadar? Vai nadar. E aí ela falava uma coisa que eu sempre replicava para ela, porque eu acho que ela morreu sem saber. E acho que era a última coisa que eu queria falar para ela. Eu falava de outras formas, mas não da forma clara que eu queria colocar. Ela falava sempre: vamos que vamos, estamos juntas. Na tranquilidade, vai dar certo. Eu sou porque nós somos. E eu me irritava com essa frase, para além do Ubuntu, claro. Eu entendo muito o eu sou porque nós somos. E uma sobe e puxa a outra. Mas eu queria muito que ela tivesse certeza de que eu sou porque ela é. Ela é importante. A Mari vai ser importante sempre, sempre. E eu queria muito ter falado isso para ela mais vezes. Ela é importante. Ela não é só símbolo, ela não é estatística. Ela é um símbolo do que a gente deve ser na vida, cotidianamente. E eu não vou ter raiva. Não vou ter raiva. Eu vou ter calma. Porque a gente vai seguir. A gente vai tirar forças para conseguir continuar. E falando com um, falando com o outro.
fazendo com afeto, na tranquilidade. Droga nenhuma, porque a gente nunca está.